Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. No momento desta gravação que vai ao ar, são 6 de novembro de 2023 e vai ao ar agora às 19 horas, então deve ser 19 horas e 1 minuto para você, 19 horas e 2 minutos agora, se você estiver assistindo no momento da estreia desta aula de hoje. Meu nome é Alan Braga, sou missionário da Primeira Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filho da Luz, que se encontra a sua sede nacional, a Avenida Odaldo Ferreira Mota, número 10, centro de Filadélfia, Bahia, uma cidade pequena do interior da Bahia, extremo norte baiano, com 18 mil habitantes. Somos uma igreja nova, temos 5 anos de ministério, fazendo 6 anos agora no mês de dezembro, e estamos aí sendo comandados pelo pastor-presidente, pastor Wagner Antônio Teles. Temos nossa igreja também local na cidade de Itiúba, comandada pelos pastores locais, pastora Franci Brito e pastor Lucielson. Que Deus abençoe a vida de vocês por estarem sempre assistindo à Escola Bíblica Digital. Para você que chegou agora, essa é a Escola Bíblica Digital da Manancial da Fé, comigo, o missionário Alan Braga, com toda semana trazendo um assunto novo para você. Nessa segunda-feira, não sei se você está assistindo depois desse vídeo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Nessa aula, nós iremos aprender sobre o estudo das boas obras. Estudo sobre as boas obras. O que são boas obras na Bíblia? É disso que vamos falar na aula de hoje. E é claro que eu não poderia deixar já de agradecer pela sua vida. Muito obrigado por estar aqui presente nesse momento tão importante. Bom, já tirei aqui o fundo musical para não nos atrapalhar. Nesse momento eu peço que você pause o seu vídeo, pegue uma aguinha gelada, pega aí um papel, uma caneta, um marca-texto, a sua Bíblia, que é sua bússola sagrada, se você estiver assistindo pelo YouTube, seja na TV, no celular, no computador, aí na tua casa, no teu trabalho, em algum lugar onde você possa estar assistindo a aula de hoje com um momento de descanso, é claro. E claro, para você que está ouvindo através dos streamings, Spotify, Deezer Music, Amazon Music, Apple Music, enfim, esses streamings de música, nós estamos sendo lançados a partir desta aula. Toda semana terá uma nova aula através de áudio pelo podcast dessas plataformas que eu falei agora. Amazon Music, Apple Music, Deezer Music, Spotify, Apple Music, entre outros que estamos lançando aí como podcast para você não ficar de fora. Para você que está nos ouvindo e assistindo através do YouTube, você está presenciando aí a nossa tela, a qual a gente irá dialogar, vendo ela o tempo todo. Mas para você que está ouvindo apenas a voz, é bom que você pegue a Bíblia para poder acompanhar o que estamos falando, tá ok? Vamos lá, dê pause agora, pega água gelada. Aqui na Bahia está fazendo muito calor, aqui no Nordeste do Brasil. Não sei se você está assistindo fora do país, mas que Deus abençoe a tua vida. Esse é o nosso propósito no YouTube, levar a palavra de Deus para toda criatura, não só no Brasil, não só na nossa região, mas em todo o mundo. Possa ser que você esteja na China nesse momento e esteja assistindo esse vídeo, aprendendo sobre a palavra de Deus. Enfim, vamos falar sobre a palavra de Deus a partir de agora. Creio que já deu tempo de você pegar papel e caneta, pegar sua água gelada, beber sua aguinha, abrir o caderno e começar a anotar. O estudo de hoje é sobre as boas obras. O que são boas obras na Bíblia, missionário? Praticar boas obras significa fazer todas aquelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Isso inclui as obras que têm lugar em nosso relacionamento com Deus e também com o próximo. Os crentes são chamados à prática das boas obras, que deve ser uma característica distintiva da vida cristã. Isso quer dizer que não é possível ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, negligenciar a necessidade das boas obras. Além disso, um dos aspectos mais importantes das boas obras é
justamente seu caráter misericordioso. Quando os crentes se engajam com a mordomia das obras de misericórdia, eles acabam refletindo um dos atributos do ser de Deus, a misericórdia. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Quando vamos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, encontramos o seguinte. Lembrando que a tradução bíblica que eu estou usando é a Nova Tradução na linguagem de hoje, tá ok? Vai estar escrito o seguinte: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Ele é o Pai de misericórdia, segundo o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que está escrito o seguinte: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Então é naturalmente esperado que aqueles que são feitos filhos de Deus, adotados em Cristo, também sejam misericordiosos. Vamos lá em Lucas 6,36, que está escrito o seguinte: tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Em Mateus 18, do 21 ao 35, diz o seguinte: então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravo, o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Lá em Colossenses 3,12, Paulo vai escrever o seguinte: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. A palavra misericórdia possui um significado amplo que expressa o conceito de compaixão piedosa para com outros. Os cristãos e as boas obras. Há alguns princípios muito importantes que precisamos entender sobre a prática das boas obras. Em primeiro lugar, as verdadeiras boas obras diante de Deus só podem ser praticadas por aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que sem a fé genuína é impossível haver boas obras. Missionário, como assim? Sim, lembra que na aula passada sobre Gênesis 2 a gente falou sobre a fé genuína para entender a Bíblia Sagrada? Então, sem a fé genuína, não é possível ter boas obras. O homem natural pode realizar obras de misericórdia que são socialmente boas, do ponto de vista do ser humano. Apesar do pecado, por causa da graça comum de Deus, nem todos os homens são tão maus quanto poderiam ser. Como portador da imagem de Deus,
mesmo que esta esteja desfigurada pelo pecado, ainda há no homem certa consciência moral. Vamos lá em Mateus 7,11. Está escrito o seguinte: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está dizendo isso, né? Lá em Romanos 2,14 a gente vai ver o seguinte: os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa. Isso explica porque há muitos ímpios que constantemente estão envolvidos com ações de caridades e etc. Eu quero deixar uma conscientização para a sua vida nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para que você possa refletir, uma reflexão, para que você possa se conscientizar. Você que já é cristão, quais são as boas obras de caridade que você tem feito em sua vida? Sabe aquele mendigo que passa na sua porta pedindo 1 quilo de alimento não perecível? Você tem dado? Você tem entregado e dito: aqui eis da mão de Deus para a tua mão. Aqui, Deus te abençoe. Você tem feito isso? Ou será que você tem chutado, enxotado o mendigo da sua porta? Você tem dado doações de roupas? Quantas roupas novas você não tem no seu guarda-roupa que nem precisa mais ou que nem utiliza mais? Você tem doado para alguém que necessita? Ou será que você tem tacado fogo para não dar a ninguém? E tem comprado e deixado seu guarda-roupa quase caindo de roupas que nem usa mais? Você tem tido misericórdia da vida daqueles que passam fome? Será que você tem doado comida para as pessoas? Será que você tem falado palavras para alguém? Palavras de incentivo moral, de incentivo social? Será que você tem dito: Jesus te ama? Isso também é uma boa ação, é uma boa obra. Você tem feito isso? Você tem feito boas obras como cristão? Porque o interessante é que Romanos 2,14, vou voltar lá para você ler. Eu vou te explicar pela palavra. Em Romanos a gente acha na Bíblia dizendo: os não-judeus não têm a lei. E quando a gente traz para os dias de hoje, a gente pode trazer para os ímpios. Por quê, missionário? A Bíblia está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse isso? Foi o homem? Não, foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré disse que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Qual é essa verdade? A lei de Deus. Onde está escrito a lei de Deus? Na palavra. Onde está a palavra? Na Bíblia Sagrada. Então, se a gente é conhecedor da lei, se a gente é conhecedor da palavra, a gente é conhecedor da lei. E quando a gente é conhecedor da lei de Deus, a gente tem que fazer boas obras, boas ações. E quando a gente fala em boas ações, eu quero deixar bem claro que para o cristão, para o crente, para o evangélico, boas ações não é opcional, amado. É algo necessário, é uma obrigação do cristão fazer boas obras, boas ações. E aí, em Romanos 2,14, a gente encontra falando o seguinte: os não-judeus, trazendo para a língua de hoje, os ímpios, não têm a lei de Deus. Não conhece a verdade, não é liberto das coisas do mundo. Mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Então, o que quer dizer com isso? Os ímpios, eles fazem o que a lei manda com sua própria vontade, muitas das vezes sem nem perceber que está fazendo. Enquanto nós cristãos, muitas das vezes estamos negligenciando. Vamos continuar. Porém, do ponto de vista de Deus, será que tudo que parece ser bom aos nossos olhos pode ser considerado boas obras? É aí onde vem uma pergunta novamente para reflexão. Do ponto de vista de Deus, será que tudo que a gente faz e tudo que é bom aos nossos olhos pode ser considerado boas obras para Deus? O profeta Isaías, e aí eu vou lembrar de novo, o profeta Isaías, não sou eu, tá?
responde essa questão dizendo que todas as boas ações dos homens são como trapos imundos, por causa da sua impureza. Vamos lá em Isaías 64:6, que está escrito o seguinte: todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. É por isso que as nossas boas obras só podem ser agradáveis diante de Deus se forem frutos da verdadeira fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Missionário, não está escrito isso, é bíblico? O apóstolo Paulo deixa na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, o seguinte: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Como a fé é apresentada na Bíblia como um dom de Deus, e Cristo é denominado o autor e consumador da fé, somente através dos méritos de Cristo é que Deus enxerga as nossas ações como boas obras. As verdadeiras boas obras não são aquelas que estão carregadas de boas intenções humanas, mas são aquelas que estão vestidas da justiça de Cristo. Em segundo lugar, as boas obras não são a causa da nossa salvação, são o efeito dela. Eu vou repetir de novo. As boas obras não são a causa da nossa salvação. Missionário, o que isso quer dizer? Ainda não entendi. Você não é salvo pelas suas boas obras, mas as suas boas obras são o efeito da salvação em Cristo Jesus. Os crentes não praticam boas obras para serem salvos, mas praticam boas obras porque são salvos. Eu vou repetir de novo para você entender. Os crentes não praticam boas obras para serem salvos. Eles praticam as boas obras porque já foram salvos por Cristo, através da palavra. Como foi dito, a fé não é fruto das boas obras, mas as boas obras são frutos da fé. Por isso que Tiago escreve que a fé sem obras é morta em si mesma. Vamos lá em Tiago 2,17, está escrito: são eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Esse é 2,7. Nós vamos lá em 2,17, porque eu acho que foi escrito errado aí. Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia em Tiago 2,17, que eu vou abrir aqui também, e a gente vai ler agora, tá bom? 2,17. Tiago 2,17. Ali estava Tiago 2,7. Perdão. Acho que foi um erro de caligrafia. Acabou pegando a palavra errada na hora ali. Mas a gente abre na hora. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Está escrito o seguinte: portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. De novo, vou repetir. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Em terceiro lugar, as boas obras são para a glória de Deus. Jamais devemos querer praticar boas obras buscando o reconhecimento próprio. Vamos lá em Mateus 6,1. Está escrito o seguinte: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Isso retrata lá atrás, lembra que eu estava falando? Missionário, de quê? De que não é uma opção. As boas obras são obrigações, são os deveres religiosos de cada cristão. E aí Jesus mesmo deixa claro: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu, Deus. Praticar boas obras de misericórdia esperando o louvor dos homens é um comportamento hipócrita. Missionário, cuidado com o que fala. Vamos em Mateus 6, agora no versículo 2, que está escrito o seguinte: olha o que Jesus fala: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada,
Não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Ou em outras traduções, em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Jesus falando, né? A Bíblia diz que em tudo o que fizermos, devemos buscar a glória de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios 10:31, que está escrito o seguinte: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensina em Mateus 5,16. Vamos lá? Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Missionário, como praticar as boas obras? Parte boa agora, hein? A Bíblia nos ensina que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Vamos lá? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. É isso que Paulo escreve aos Éfesos. Portanto, a mordomia das obras de misericórdia faz parte do modelo de vida cristã que Deus nos preparou. Vamos lá na carta a Tito, capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim, Paulo escreve para Tito no seguinte: esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo bem. Isso é bom e útil para todos. De modo geral, as boas obras servem de evidência da nossa salvação. Existem vários tipos de boas obras que podemos citar. A nível pessoal, podemos falar das boas obras em conexão direta com a santificação, o exercício da oração, o estudo da palavra de Deus e a busca pelo desenvolvimento dos dons espirituais em nossas vidas. São atividades fundamentais em nosso relacionamento com Deus e refletem a nova inclinação do nosso coração regenerado que busca o bem espiritual. Já a nível social e congregacional, há realmente muitas possibilidades de praticarmos boas obras. Do Antigo ao Novo Testamento, somos exortados a amar o próximo e a se preocupar com a necessidade alheia. Como assim, missionário? Me dá um exemplo. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, Jesus ensina claramente sobre a importância do cuidado com o próximo, mesmo se o próximo for o nosso inimigo. Vamos ler lá? Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Missionário, está me lendo muito texto, muita Bíblia. Você está numa escola bíblica, então você vai ler Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Capítulo 10 do livro de Lucas, no versículo 25 em diante, até o 37, diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele.
Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, dizendo: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Sim, a mordomia das obras de misericórdia não faz distinção entre amigos e inimigos. Citando o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo escreve: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Vamos ler na Nova Tradução na Linguagem de hoje, Romanos 12, 20. Paulo diz o seguinte: Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se tiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Provérbios 25, 21 e 22. É as Escrituras. Vamos no Antigo Testamento. Provérbios de Salomão, capítulo 25, versículo 21 e 22, Salomão escreve: Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Também faz parte da mordomia das boas obras a preocupação com as necessidades espirituais das pessoas. Somos ensinados a amparar uns aos outros na caminhada da fé, bem como se empenhar nos trabalhos de evangelização para que o Evangelho de Cristo alcance os perdidos. E aí a gente vai, A gente pulou uma parte, mas a gente vai voltar numa coisa. Ainda sobre a mordomia das obras de misericórdia, Tiago também ensina: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1,27 está escrito como: Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. As boas obras também devem se estender aos nossos irmãos na fé. Muita gente acaba se preocupando, tanto com a assistência social com os de fora, que acaba negligenciando as necessidades dos de dentro da própria casa. Tudo o que fazemos em atenção às necessidades daqueles que fazem parte da família da fé, na verdade estamos fazendo ao próprio Senhor. Capítulo 25, versículo 40 do livro de Mateus, está escrito o seguinte: Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Mateus 10, 42 está escrito: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Ou em outras traduções, em verdade vos digo: quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Também faz parte da mordomia das boas obras, aí a gente volta para aquela parte que a gente pulou, a preocupação com as necessidades espirituais das pessoas. Somos ensinados a amparar uns aos outros na caminhada da fé, bem como a se empenhar nos trabalhos de evangelização para que o Evangelho de Cristo alcance os perdidos. Bom, essa é a aula de hoje, Pelo visto a gente ficou sem a última parte aqui do texto, mas a gente vai ficando por aqui. Você entendeu aí o que é as boas obras e como praticar as boas obras. Então a gente vai recapitular. Voltando para recapitular tudo, me enganchei aqui. Bebendo uma água. E resumindo a aula de hoje,
a gente vai entender, então, a prática das boas obras no seguinte: há 3 pontos essenciais em prática das boas obras. A primeira é a obra pessoal, a nível pessoal, onde é a santificação. A segunda é quando vamos para a parte do social e congregacional. E a terceira é quando vamos para fora. Missionário, ainda não entendi. Vamos lá, eu vou passar agora para o finalzinho para você entender o que eu estou querendo falar com isso, tá bom? O primeiro aspecto das boas obras que você tem que entender é de dentro de nós, a santificação. Missionário, como assim santificação? Quando procuramos parar de errar, quando procuramos nos perdoar, perdoar o nosso próximo, quando aprendemos a ter paciência, humildade, como vimos na aula de hoje, Cristo nos traz a primeira parte das boas obras. Estamos praticando boas obras. O segundo método de boas obras é socialmente e congregacionalmente dentro da igreja. Quando ajudamos o nosso próximo. E muitas das vezes nos importamos tanto em cuidar das pessoas que estão fora da igreja, que nos esquecemos das pessoas que estão dentro da igreja. Muitas das vezes até dentro de casa. A gente se preocupa tanto com o povo da igreja e se esquece com o povo de casa. Onde você deve ter, muitas das vezes acabamos tendo um irmão depressivo, uma esposa depressiva, um tio depressivo, uma tia depressiva, alguém da família que sofre de depressão. E isso muitas das vezes é um erro seu, porque você poderia estar praticando boas obras. Como missionário? Levando a palavra a essa pessoa. E quando eu digo de levar a palavra a essa pessoa, irmão, não é ser aquele crente chato que chega falando e que espantando. Não, mas é chegar, dar uma boa palavra. Não é chegar querendo impor religiosidade na pessoa. Ah, você tem que se converter, que não sei o que não sei o que lá. Não, calma. Não precisa ser dessa maneira. Mas você pode chegar até a pessoa, falar uma palavra de amor, uma palavra de fé para essa pessoa. Começar devagarzinho, Jesus te ama. Falar de Deus para essa pessoa. Ah, missionário, mas eu não sei falar. A escola bíblica está aqui para isso, varão. Para você aprender mais da palavra de Deus, para aprender a falar sobre Deus. Mas até mesmo sem estudo você consegue falar de Deus. Porque muitas das vezes a gente conhece tanto da Bíblia, tão pouco, mas ao mesmo tempo tanto, muito. Porque o pouco que sabemos é o necessário para falar uma palavra de fé e de amor para o próximo. Entendeu? A terceira é o que, missionário? É ter paciência. É fazer aquilo que estava no início das aulas. Lembra que eu pedi para você ter uma reflexão? Caridade, doação. Quantas vezes a gente vê ímpios, pessoas que nunca aceitaram a Jesus como Salvador e estão aí com sopão, doando cesta básica. Muitas das vezes o ímpio recebe bem a pessoa que chega em casa pedindo 1 quilo de alimento não perecível. E você que é crente, ai, não vou dar não porque ele vai vender ali na frente e vai comprar de droga. Meu irmão, isso é ele Deus. Mas a sua obrigação como cristão é chegar e dizer aqui, ó varão, Deus está te abençoando com isso aqui. Se ele for fazer coisa errada lá na frente, o problema é dele com Deus. Não é você. Você fez a sua parte. Você fez caridade. E quando for fazer caridade, pelo amor de Deus, olha o que Jesus disse no livro de Mateus. Não vá passar na cara da sociedade que está doando 1 quilo de alimento. Isso é hipocrisia. Antigamente, os hipócritas das sinagogas, no tempo de Jesus, que faziam isso, os fariseus, os saduceus, faziam esse tipo de coisa. Nós, como cristãos, não devemos estar passando na cara da sociedade que fazemos boas obras.
Mas a própria palavra está dizendo que o nosso brilho, através das nossas boas obras, o brilho que resplandece de Cristo em nós, esse sim vai chamar a atenção dos ímpios para louvarem ao Senhor por causa disso. Então, a partir do momento em que você faz boas obras, você vai estar incentivando aquele vizinho que ainda não é crente a fazer boas obras também. Nós devemos ser o espelho de Cristo na terra. Nós devemos ser como Cristo nos ensina a sermos. Humildes de coração, sermos caridosos com o nosso próximo, sermos piedosos, misericordiosos. Deus é misericordioso, gente. Então não há necessidade da gente viver dessa maneira como a gente vive ultimamente, pensando só no próprio umbigo e esqueça os outros. Não. Nós devemos ser unidos, devemos ser uns amigos dos outros. E mesmo se for inimigo, a gente ainda tem que orar pelos nossos inimigos. A Bíblia nos ensina isso. Você viu aí na palavra de Deus falando sobre isso. Então que esta aula de hoje possa te conscientizar sobre a prática das boas obras, doações. Eu até mesmo missionário não tenho como fazer doação, não tenho alimento suficiente para fazer doação. Faz outro tipo de doação, não tem somente alimento físico não, varão. Não tem só alimento físico não, varoa. A palavra de Deus é um alimento, é alimento espiritual. Vai levar a palavra para essas pessoas, vai conversar sobre Deus para essas pessoas. Muitas das vezes, e aqui eu vou falar uma coisa para descontrair com você, quantas vezes a gente vê vizinhos e mais vizinhos sentados na calçada de casa, falando da vida alheia, fofocando, em vez de usar esse tempo para fofoca, para fofocar da vida alheia, para falar da vida dos outros, vai falar de Jesus, vai dizer de Jesus, vai aprender a dizer Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Muitas das vezes a gente está entrando em depressão, muitas pessoas estão entrando em depressão dentro das igrejas, porque estão deixando de fazer aquilo que Jesus manda para poder se confortar dentro da igreja. E o que a gente tem enxergado hoje em dia, isso aqui eu tenho que falar, porque Deus está me incomodando para falar com você, para você se conscientizar. Hoje em dia, depois que a internet chegou dentro da igreja, muitas das pessoas não querem mais ouvir a palavra. Querem ficar mexendo no Instagram, no YouTube, no Facebook. Ai, missionário, mas eu estou na igreja olhando no YouTube para olhar no canal da igreja. E por que não deixa para olhar em casa? Essa escola bíblica não é para se ler dentro da igreja, não. Dentro da igreja é no culto. É para aprender do culto. A escola bíblica é em casa. Então vamos se conscientizar. Vamos aprender mais a prestar atenção na palavra de Deus. Nos conscientizarmos a aprendermos mais da palavra de Deus. Para que a gente possa levar o evangelho. Olha o que está escrito aí. Também faz parte da mordomia das boas obras a preocupação com as necessidades espirituais das pessoas. Somos ensinados a amparar uns aos outros na caminhada da fé, bem como se empenhar nos trabalhos de evangelização, para que o evangelho de Cristo alcance os perdidos. Sabe a palavra que está escrito lá que Jesus disse? E conhecereis a verdade vos libertará. Para que você fosse liberto e conhecesse a verdade, foi preciso que uma pessoa aprendesse de Cristo e fosse falar de Jesus para você. E a mesma coisa que você tem que fazer, é sua obrigação como cristão. Aprender da palavra de Deus e levar a palavra de Deus para aquele que ainda não conhece. E muitas das vezes pode estar dentro da tua casa. Pode ser o teu irmão, a tua irmã, o teu primo, a tua prima, os teus pais, o teu esposo, os teus filhos. Entendeu? Então que a gente possa se conscientizar nessa aula de hoje sobre as boas obras. A gente vai ficando por aqui. Na próxima sexta-feira terá aula sobre Gênesis capítulo 3. E claro, na próxima aula de segunda-feira, a gente vai falar sobre um novo assunto temático, que eu creio que seja sobre emprego, sobre trabalho, né? Ou possa ser antes sobre dinheiro. Vai essas duas aulas ao ar nas próximas segunda-feira, falando sobre o dinheiro, o que a Bíblia fala sobre dinheiro e o que a Bíblia fala sobre o trabalho. A gente vai aprender muita coisa boa nessa escola bíblica digital esse ano ainda, viu? Então não perca as aulas de segunda e de sexta-feira.
Toda segunda-feira e toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal da Igreja Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Que Deus possa abençoar a sua vida e até sexta-feira, se Deus quiser. Até mais. Deus abençoe.